Dr. Renato Anguinar, professor livre-docente em neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Obrigado por aceitar conversar conosco. Bom dia, doutor Renato. Bom dia, é um prazer falar com vocês, Sabino e Lupato. Estou aqui à disposição de vocês e toda a sua audiência para poder esclarecer sobre esses fatos aí recentes. O senhor encaminhou algumas imagens aqui à nossa equipe de produção, que a gente vai até pedir para que sejam também expostas na nossa live do YouTube, da Rádio Bandeirantes Oficial, para que o senhor possa já começar explicando o que exatamente é essa cirurgia de trepanação que foi feita hoje durante a madrugada no presidente Lula. Então, pela entrevista que foi dada pelo Hospital Sírio-Libanês, pelos médicos que atenderam o presidente Lula, a gente infere que ele teve um hematoma subdural e, pelas imagens, aí eu não sei se vai ser possível mostrar, ele é uma coleção de sangue, né, uma bolsinha de sangue que fica, esse que está aqui, que está escrito subdural aí na tela de vocês, né, que fica entre, vamos dizer assim, o cérebro e o osso, né? Na verdade, ele ainda tem uma camadinha como se fosse uma pelinha, que é a dura mater, por isso que ele é subdural, embaixo da dura mater, e faz essa coleção aí de sangue. Essa coleção de sangue, ela não está dentro do cérebro, ela não está dentro do parênquima cerebral, da massa cerebral, ela está, vamos dizer assim, entre o osso e o cérebro. Então, se faz um furinho nesse osso aí, que é essa camada mais externa que vocês estão vendo, faz um furinho, né? Ou eventualmente tira um pedacinho do osso para poder drenar, fazer com que esse sangue seja escoado, né? Seja retirado. E, geralmente, quando isso é feito com bastante presteza, ou seja, com rapidez, não há grandes impactos, ou às vezes nenhum impacto sobre o cérebro em si. Então, a recuperação dos pacientes geralmente é total ou próxima do total, sem deixar sequelas, se foi o caso que, pelo que a equipe médica passa, e é uma equipe médica, inclusive o neurocirurgião, as pessoas envolvidas são bastante cuidadosas e bastante competentes, e pelo que eles passaram, provavelmente não haverá sequelas. Doutor Renato, essa hemorragia ela é decorrente ainda daquele acidente há 2 meses, acidente doméstico do presidente Lula no banheiro, e isso pode realmente acontecer depois de meses? Por que pode acontecer depois de tanto tempo? Pode. Os hematomas subdurais, eles podem ser agudos, subagudos e crônicos. Os crônicos, eles podem, vamos dizer assim, se manifestar após semanas, né, ou eventualmente meses. E esses, como eles vai, vamos dizer assim, sangrando devagarinho, porque geralmente é um sangue venoso, não é arterial, a coleção de sangue vai se formando bastante lentamente, em muitos casos. E isso é o que faz com que ele fique crônico, ou seja, leva um tempo maior para se manifestar. Provavelmente é o caso que aconteceu com o presidente, lembrando que a pancada que ele teve foi na região posterior, né? E o contragolpe, ou seja, o cérebro ele chacoalha dentro da caixa craniana e existem veiazinhas entre o osso e essas meninges aí. E essas veias, elas, vamos dizer assim, se esticam. É muito comum esse tipo de hematoma em pacientes idosos, para as pessoas com mais de 65, 70 anos, não é uma coisa rara, né? Então, porque o cérebro ele é um pouquinho mais murcho normalmente, e essas veiazinhas elas se esticam e podem romper. Provavelmente esse foi o mecanismo que aconteceu durante a queda, né? Que o cérebro chacoalhou, e a manifestação foi depois de um certo tempo, crônica. Mas ele tem sido monitorado, até o que a gente sabe, pelos médicos, né, que o acompanham nesse período aí, desde então. Então, prontamente foi feito o diagnóstico e a cirurgia.
Doutor, e aí a gente aqui acompanha também o que as pessoas mais querem saber sobre esse episódio, já que envolve o presidente da República, acaba ganhando bastante popularidade. A equipe médica, durante a entrevista, disse que isso, até pela idade que tem o presidente, 79 anos, não é tão incomum, não é nada super sério, que a recuperação também não deve deixar nenhuma sequela. É isso mesmo? Sim, como eu disse anteriormente, é um quadro comum em pessoas idosas, acima de 65, 70 anos, é comum. E muitas vezes até a gente tem hematomas subdurais que o paciente não lembra de nenhuma queda, de nenhum trauma, ou seja, a gente chama de hematomas subdurais espontâneos, por causa desse esticamento, vamos dizer assim, desses vasinhos entre as meninges. Então, isso é relativamente comum, né, que acontece com todo mundo, mas a frequência é relativamente alta nessa faixa etária. E muitas vezes, por exemplo, eu vou aqui citar de cabeça, se eu não cometer nenhum engano, mas eu tenho uma recordação de algum tempo atrás que até o Tony Ramos teve também uma pessoa, né, conhecida, que teve um quadro como esse e ficou plenamente recuperado. Então, várias pessoas, a gente tem vários pacientes que isso acontece e que se recuperam muito bem, e a presteza, vamos dizer assim, da atenção médica, no sentido da rapidez da drenagem, essas coisas ajudam muito numa recuperação plena. E olha, foi também o do Tony Ramos, isso foi em maio desse ano, também um hematoma subdural, exatamente na mesma região do que o presidente Lula. Diga, Sabino. Não, eu ia perguntar sobre a intensidade das dores de cabeça que o presidente Lula sentiu. Eu, por exemplo, sofro de enxaqueca e às vezes as dores de cabeça são lancinantes. É desse grau ou até mais intensa a dor de cabeça que o presidente pode ter sentido? Geralmente é uma dor, vamos dizer assim, tem pessoas que têm dor de cabeça, e dor de cabeça é algo comum, né, na população. E as pessoas, elas conhecem a sua dor de cabeça, vamos dizer assim, elas sabem, se uma pessoa tem uma enxaqueca, quando vem aquela crise de enxaqueca, ela já sabe como é que é o passo a passo da sua dor, ou quando ela tem uma dor de cabeça tensional, ou quando ela tem uma dorzinha, vamos dizer assim, incômoda diária, né, que tudo isso tem que ser tratado e tem que ser vamos dizer assim, procurar um médico, porque ninguém precisa ficar sofrendo de dor de cabeça. Mas, geralmente, é uma dor de cabeça diferente do que a pessoa está habituada. Ela chama, vamos dizer assim, tem algum sinal de alerta a mais, né? Esse incômodo, ele é, vamos dizer assim, diferente. A tal ponto que, geralmente, a intensidade também é diferente, né? Maior, a tal ponto que a pessoa procura auxílio médico, né? De maneira mais emergencial. Então, isso é um ponto importante. Sempre que você tiver uma dor de cabeça não usual, né, você procure com mais presteza um serviço médico que tenha um neurologista ou um neurocirurgião, ou seja, um serviço capacitado para te atender. Aquelas dores que são mais crônicas, chatinhas, que você tem há anos, há muito tempo, também você tem que procurar um médico, você não precisa sofrer com ela, mas ela não é uma emergência. Quando há uma mudança rápida das características da dor, procure um serviço médico de emergência, porque às vezes pode ser algum quadro, vamos dizer assim, como esse ou outros, né? Tem outros tipos de AVC, meningite, ou seja, outras coisas que podem dar dor de cabeça e serem um quadro que precisa ter um atendimento emergencial. A pergunta que está sendo mais feita pelos brasileiros no Google, pelo menos, é justamente essa. O sintoma é dor de cabeça e só dor de cabeça, aí nessas condições que o senhor acaba de explicar, ou algum outro sintoma pode aparecer? Dependendo do volume desse hematoma, se ele vai comprimir alguma área do cérebro, ele pode, da região que ele está, pode dar algum sintoma, vamos dizer assim, motor, a pessoa começa a ficar com alguma fraqueza progressiva. Lembre-se que, nesse caso, não é um hematoma subdural crônico, ou seja, está acontecendo num espaço de tempo razoavelmente grande, né? Então, às vezes, progressivamente, ela vai sentir algum desconforto, às vezes motor ou sensitivo, dependendo da área, ou às vezes de fala. Então, existem alguns sintomas que podem acontecer e, quando isso começa a ocorrer, procure um serviço médico para poder, pelo menos, fazer um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, para poder saber se alguma coisa está acontecendo.
em qualquer idade, mas principalmente nessas idades mais avançadas, pode se tratar de um hematoma subdural. A gente sabe. Diga, Samir. Pois não. Não, é que a gente sabe a diferença entre hematoma e hemorragia quando não se trata de cérebro, de cabeça. Agora, inicialmente, se falou sobre uma hemorragia cerebral do presidente Lula. Aí é o hematoma que acaba saindo do controle, agora já voltaram atrás, foi mesmo apenas um hematoma. Mas aí qual que é a diferença? Também está entre as perguntas mais feitas pelos brasileiros. É tomar cuidado sempre com a palavra que você usou, não por nenhum problema, mas é importante a gente esclarecer com apenas, né? Porque um hematoma subdural, um hematoma epidural, um hematoma dentro do cérebro, que a gente chama intraparenquimatoso, eles podem ser quadros que se agravam, né? Se não são tomadas as medidas em tempo hábil, e principalmente os hematomas intraparenquimatosos já podem ser de grande volume. Então, tudo depende do volume de sangramento, todos eles são sangramentos. São as regiões em que esses sangramentos se formam que dão esses nomes. Então, todos são sangramentos cerebrais. Um fica fora, entre a camada, vamos dizer assim, das meninges, é aquele que, naquela imagenzinha, que ele está fora da dura mater, que é um epidural, um que está abaixo da dura mater, por isso que ele chama subdural, abaixo da dura mater, e o intraparenquimatoso é dentro do cérebro. Então, essas são as localizações do hematoma, né? Agora, as gravidades depende da localização, volume, quantidade, a rapidez com que esse hematoma, o tamanho da artéria que rompeu, coisas desse tipo. Mas todos eles não deixam de ser hemorragias, né? Quanto tempo de recuperação, doutor Renato? Eu seria leviano de dizer, vamos dizer assim, em relação ao caso específico do presidente, quem tem que responder isso é a equipe médica que está o assistindo, né? Pelo que a gente viu na entrevista, eles estão prevendo 48 horas na terapia intensiva, né? Dentro da unidade de terapia intensiva, apesar de ele já estar acordado, bem e tudo mais, que é comum também após esse tipo de drenagem, e depois que ele for para o quarto, parece que uma semana de internação, e geralmente é um mês e pouco, de recuperação plena, vamos dizer assim, ainda de repouso em casa, mas é a equipe médica que está ao lado do presidente que pode responder isso melhor. Qualquer especulação sobre isso, a gente pode falar sobre médias de população e tudo mais, que são essas mais ou menos o que eu já citei, que também a equipe médica citou, mas cada caso é um caso, e eu acho que a equipe médica do Hospital Sírio-Libanês vai sempre estar esclarecendo sobre esse passo a passo, dia a dia, né? Podem voltar a acontecer sangramentos? Pode, isso não há dúvida que pode, né? Assim, mesmo pessoas que não tiveram uma pancada, tiveram um hematoma subdural em um determinado momento, lembre-se que ele tem uma certa idade, pode acontecer de novo coisas semelhantes. Isso pode acontecer, vamos dizer assim, a gente espera, do ponto de vista médico, né, que isso não aconteça, porque não é tão comum acontecer, mas é possível. O presidente Lula ficou sem viajar de avião por bastante tempo, até depois de ter sofrido acidente doméstico, por recomendação médica. Os médicos depois liberaram, ele fez a primeira viagem um pouco mais longa, que também não foi muito longa, para o Uruguai na semana passada, para participar ali da cúpula do Mercosul, e aí logo depois veio essa questão do hematoma. O senhor acha que pode ter algum tipo de relação? Há alguma evidência de que a altitude do avião ou algo do tipo possa interferir? Então, veja bem, o presidente ele foi liberado para viajar após controles de imagem, eu me lembro de ter acompanhado isso relativamente bem, e em que a equipe percebeu que parecia que até tinha, pelo que eu me lembro, posso estar cometendo um engano, mas que eu me lembro que estava tendo até uma regressão, uma absorçãozinha, porque ele tinha um pequeno sangramento, né, o que foi nos controles de imagem, mostrando que estava sendo absorvido. Então, naquele momento não aparecia, vamos dizer assim, um aumento de sangramento, nada disso, e por isso que ele foi liberado para os compromissos que se seguiram.
né? E muitas vezes a história do hematoma subdural é essa mesmo. O paciente fica bem, às vezes assintomático, e conforme vai acumulando esse sangue no decorrer desse período, que pode ser dias, semanas ou meses, que vão começar a aparecer esses sintomas. A dor de cabeça, por exemplo, é porque o sangue irrita aquela meninge, né, que está envolvendo aquele coágulo. E essa irritação da meninge é que dá dor de cabeça. Então, assim que apareceu um sintoma, ele prontamente foi avaliado de novo por exames clínicos e de imagem, se constatou que tinha esse hematoma subdural, que foi prontamente drenado. Então, qualquer coisa que a gente fale diferente disso, sem estar acompanhando o caso oficialmente e vendo as imagens, seria por especulação. Em tese, pelo menos em tese, a viagem ao Uruguai pode ter trazido de volta esse sangramento ou pode ter piorado o sangramento? Eu conheço, assim, eu gosto muito do trabalho dos jornalistas, eu sei que vocês têm que ir cercando a gente da melhor maneira, mas também estamos acostumados com bons profissionais como vocês. Então, de novo, em tese é uma coisa e o caso, a gente está falando do presidente da República, qualquer especulação que eu fizer não seria algo, vamos dizer assim, elegante com a equipe médica do Sírio-Libanês. Perfeitamente compreensível, doutor Renato. Desculpe a pergunta. E olha, a gente tem aqui algumas perguntas chegando dos nossos ouvintes, doutor. Vamos lá. Colegas direto do Rio de Janeiro. Marco Antônio. Espera aí que acho que tem... Tá por aí? Será que a gente tem algum outro aberto? Espera aí, um minutinho pra gente só ajustar aqui. Tô tentando entender da onde vem um som aqui, doutor. Um minutinho. Mas basicamente, ó, o ouvinte está perguntando se as 2 semanas bastante traumáticas não, né? Mas bastante estressantes para o presidente Lula em relação a problemas entre Congresso e governo federal e tudo isso, pode interferir? O estresse é algo que interfere nesse quadro? Se a gente for pensar o estresse como, vamos dizer assim, consequência de outras coisas, por exemplo, aumento de pressão arterial, coisas desse tipo, pode ter alguma contribuição, mas o hematoma por si só, se ele estivesse lá sendo formado, né, ele estaria sendo formado desde lá do começo e ele estaria, vamos dizer assim, só se manifestando agora. Como a gente colocou no começo, ele pode levar semanas, eventualmente um pouco tempo maior do que esse, até 1, 2, às vezes um pouco mais de meses, não tanto assim, mas isso pode acontecer. Então, está dentro do curso natural do que seria um hematoma subdural, dentro dessas classificações que eu coloquei, de agudo, subagudo e crônico. Né? Então, por si só, mesmo que ele tivesse, vamos dizer assim, uma vida extremamente pacata, e a gente tem muitos pacientes idosos que têm esse tipo de vida pacata em cidades pequenas do interior ou de outras localidades que já estão aposentados e que formam esse hematoma do mesmo jeito. Mais uma, agora sim em áudio. O Pato Sabino, bom dia, amigos Bom da dia. RG. Por favor, pergunte para o doutor, a minha filha teve uma queda da escada, ela bateu o crânio, obviamente, a cabeça. E aí ficou em observação em 48 horas, não apresentou absolutamente nada, nenhum arranhão. Eu queria saber se problemas futuros pode ter despertado nela meses depois, como nesse exemplo aí que o doutor está falando, sabe? Obrigado. Bruno, de Itapecerica da Serra. Então, Bruno, obrigado pela pergunta. Isso são coisas que têm relações, vamos dizer assim, no sentido de que o presidente também teve um trauma craniano. A gente tem que, inicialmente, né, a origem da história. No caso da sua filha, temos que lembrar que ela não tem 60 e poucos ou 80 anos, né? Ou seja, ela é uma pessoa mais jovem, então, naturalmente, ela pode ter... na fase aguda, principalmente, alguma ocorrência, se ela foi atendida adequadamente, se os exames foram feitos corretamente. Vocês só fiquem observando, assim, nada de ser o comportamento dela é normal. Isso são coisas comuns que acontecem em criança. Óbvio que sempre a observação dos pais é importante. Qualquer sinal diferente leve ao médico, leve a um atendimento principalmente de um neurologista, mas a princípio, se ela se recuperou 100% de uma batida normal que as crianças têm,
não se preocupe com isso. São casos, vamos dizer assim, diferentes, mas sempre o pecar por excesso é importante. Dr. Renato Anguiná, professor livre docente em neurologia da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado pela participação aqui conosco, esclarecendo muitos dos pontos em relação ao procedimento cirúrgico do presidente Lula. Um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos vocês e a todos os seus ouvintes. Excelente, doutor Renato, muito obrigado. Bom dia. Bom dia.